Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda no livro O Céu e o Inferno, tratando do capítulo Espíritos em Condições de Suicídio. Nós traremos aqui mais uma comunicação e faremos aqui uma reflexão tão importante desse tema, né? Vamos lá. A comunicação dessa semana é intitulada do Sr. Felicien. Vamos ver como foi a história dele, né? Era um homem rico, instruído, poeta, espirituoso, de um caráter bom, cortês e afável, e de uma perfeita honradez. Especulações equívocas haviam comprometido sua fortuna, não lhe permitindo, mas a idade restabelecera. Ele cedeu ao desalento e suicidou-se em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto. Não era um materialista, nem um ateu, mas um homem de humor um tanto leviano e preocupava-se pouco com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, nós o evocamos 4 meses após a morte, por simpatia pela sua pessoa. E aí vem a evocação, né? No momento da comunicação do Sr. Felicien. Tenho saudades da terra, tive aí decepções, mas menores do que aqui. Eu sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que tinha. O mundo dos espíritos é bastante misturado, e para torná-lo suportável seria preciso uma boa triagem. Custo a crer que esboços de costumes espíritas se poderiam fazer aqui. Balzac deveria estar a postos. Trabalho não falta, mas não o avistei. Onde se encontram então esses grandes espíritos que condenaram tão fortemente os vícios da humanidade? Eles deveriam, como eu, permanecer aqui algum tempo, antes de ir para regiões mais elevadas. É um pandemônio curioso que me agrada observar, e fico aqui, contando um pouquinho, né, de como ele se encontra no mundo dos espíritos. E aí vem uma observação sobre essa primeira parte da comunicação. Embora o espírito declare encontrar-se numa sociedade muito misturada, e por conseguinte, de espíritos inferiores, sua linguagem surpreendia-nos. Em razão de seu gênero de morte ao qual ele não faz nenhuma alusão, pois de outro modo era bem o reflexo de seu caráter. Isso nos deixava algumas dúvidas sobre sua identidade. E aí vem uma pergunta para ele, né? Tende a bondade de nos dizer, por favor, como morrestes? E ele responde, como morri pela morte que eu escolhi. Ela me agradou. Meditei bastante tempo sobre aquela que devia escolher para me libertar da vida. E confesso que não ganhei grande coisa com isso, a não ser ficar livre de minhas preocupações materiais, mas para reencontrar outras mais graves, mais penosas na minha posição de espírito, cujo fim não prevejo. Aí é feita uma pergunta ao guia do médium, né? Foi realmente o espírito do Sr. Felicien que respondeu? Essa linguagem quase descuidada nos espanta num suicida, né? Perguntando para ver se era realmente o próprio espírito que estava respondendo. E aí vem a resposta. Sim, mas por um sentimento desculpável na sua posição. E que compreendereis. Ele não queria revelar seu gênero de morte ao médium. É por isso que fez frases. Ele acabou por confessá-lo, levado por vossa pergunta direta. Mas está muito afetado por isso. Ele está sofrendo muito por ter suicidado e afasta tanto quanto pode tudo o que lhe recorda esse fim funesto. Ou seja, né, ele procura de uma certa forma não falar abertamente, mas ele está bastante afetado, né, por ter tirado a própria vida. E aí continua aqui, né, ao espírito a pergunta, né? Vossa morte afetou-nos tanto mais quanto prevíamos suas tristes consequências para vós. E em razão, sobretudo, da estima e da afeição que nos tínhamos pessoalmente, não me esqueci de quanto fostes bom e cortês para mim, e ficaria feliz de vos testemunhar meu reconhecimento se puder fazer algo que vos seja útil. Aqui, né, dizendo ali que aqueles que estavam presentes, né, tinham ali uma afeição pelo espírito que tinha se suicidado. E veja o que ele respondeu, né? E, no entanto, eu não podia escapar de outra maneira às dificuldades de minha posição material. Agora, não preciso senão de orações, né? O Espírito pedindo orações aqui, né? Orai, sobretudo, para que eu seja libertado dos horríveis companheiros
que estão perto de mim e que me obsidiam com seus risos, gritos e zombarias infernais. Eles me chamam covarde e têm razão. É covardia deixar a vida. É a 4ª vez que eu sucumbo a essa prova. No entanto, eu prometer a mim mesmo não falhar. Fatalidade? Ah, orai, que suplício o meu. Sou bem desgraçado. Fareis bem mais por mim orando do que eu fiz por vós quando estava na terra. Mas a prova em que falhei tantas vezes se ergue diante de mim em traços inapagáveis. É preciso que eu suporte de novo num dado tempo. Terei força para isso? Ah, o Espírito dizendo, terei força para isso, porque já é a 4ª vez, né, na existência que ele já tira a sua própria vida, né? E então aqui continuando, né? Recomeçar tantas vezes a vida, lutar tanto tempo e ser arrastado pelos acontecimentos, a sucumbir contra a vontade é desesperador. Mesmo aqui, é por isso que preciso de força. Extrais força da prece. Ao que se diz, orai por mim, quero orar também. E aqui ele dizendo, né, que extrai-se força da prece, das boas vibrações, para ele ganhar essa força e continuar lutando, né, pensando nas próximas existências que virão, né? Aí vem uma observação sobre esse relato, né? Este caso particular de suicídio, embora executado em circunstâncias muito corriqueiras, apresenta-se, porém, numa fase especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes a essa prova, que se renova a cada existência, e renovar-se-á enquanto ele não tiver a força de resistir a ela. É a confirmação deste princípio que, quando o objetivo de aperfeiçoamento para o qual nós encarnamos não é alcançado, nós sofremos sem proveito, pois cabe-nos recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Ou seja, a questão das sucessivas existências até que nós encontramos, busquemos, né, a nossa própria evolução. Então, realmente, enquanto isso não vem, temos que recomeçar do ponto de onde paramos, né, para continuar. E aí vem ao espírito do Sr. Felicien, né? Escutai, peço-vos o que vos vou dizer, e tende a bondade de meditar sobre minhas palavras. O que chamais fatalidade não é outra coisa senão vossa própria fraqueza, pois não há fatalidade. De outro modo, o homem não seria responsável pelos seus atos, né? O homem é sempre livre, e esse é seu mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele uma máquina agindo e obedecendo às cegas. Se essa liberdade o torna falível, ela o torna também perfectível. E não é senão pela perfeição que ele chega à felicidade suprema. Unicamente, seu orgulho o leva a acusar o destino de suas desgraças na terra, ao passo que quase sempre é apenas a sua própria incúria que elas se devem. Vós sois um exemplo notório que, em vossa última existência, tinhais tudo o que é preciso para ser feliz segundo o mundo: espírito, talento, fortuna, consideração merecida. Não tinhais vícios ruinosos e, pelo contrário, qualidades estimáveis. Como vossa posição se viu tão radicalmente comprometida? Perguntando a ele, né? Como vossa posição se viu tão radicalmente comprometida, né? Unicamente por vossa imprevidência. Convinde que, se tivesseis agido com mais prudência, se tivesseis sabido vos contentar com a bela parte que tinhas, em vez de procurar aumentá-la sem necessidade, não vos terias arruinado. Portanto, não havia nenhuma fatalidade, visto que podias evitar o que ocorreu. Vossa prova consistia num encadeamento de circunstâncias que deviam dar-vos não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente para vós, apesar de vosso espírito e vossa instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e carregais a pena de vossa fraqueza. Essa prova, assim como pressentis em razão, deve ainda se renovar em vossa próxima existência. Sereis alvo de acontecimento que provocarão de novo o pensamento do suicídio, e ocorrerá o mesmo até que tenhas triunfado. Longe de acusar o destino, que a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que, em vez de vos condenar irremediavelmente por um primeiro erro, vos oferece sem cessar os meios de repará-lo. Sofrereis, portanto, não eternamente, mas enquanto a reparação não tiver ocorrido. Depende de vós tomar, no estado de espírito, resoluções tão enérgicas, exprimir a Deus um arrependimento tão sincero, solicitar com tanto empenho o apoio dos bons espíritos, que chegueis à terra protegido contra todas as
tentações. Uma vez obtida essa vitória, caminhareis pela via da felicidade com tanto mais rapidez quanto noutros aspectos. Vosso avanço já é muito grande. Portanto, é ainda um passo a transpor. Nós vos ajudaremos com nossas preces, mas elas seriam impotentes se não vos secundasseis com vossos esforços. E ele responde: obrigado, ó, obrigado por vossas boas exortações. Precisava muito delas, pois sou mais infeliz do que queria mostrar-vos. Vou tirar proveito delas, asseguro-vos, e preparar-me para a minha próxima encarnação, na qual farei desta vez de modo a não sucumbir. Estou ansioso por sair do ignóbil meio a que estou relegado aqui. E aí ele termina assinando Felicien. Então nós podemos ver aqui, né, sobre fazendo um breve resumo dessa comunicação, que é um recomeço, recomeçar de novo até que estejamos evoluídos, né? É um dos princípios da nossa doutrina espírita, a reencarnação. Nós temos diversas existências e cada existência tem a sua particularidade, ou seja, vamos avançando, aprendendo, e às vezes quando nós tropeçamos, né, que nós não conseguimos avançar naquela determinada existência, conforme a nossa programação reencarnatória, nós partimos dali de novamente para continuar até que nós possamos passar aquela aprovação, como aconteceu aqui. É a quarta vez, né, que esse espírito comenta que ele tira a própria vida. Então ele vai haver uma nova existência, Deus não vai o condenar, né, eternamente, né? Como a doutrina espírita vem dizer, nós somos responsáveis e existe consequência dos nossos atos, mas não há uma condenação eterna. Temos que ser responsabilizados pelas atitudes equivocadas que nós tomamos. Mas haverá sim a oportunidade, como foi dito, que ele está se mostrando, né, arrependido verdadeiramente e pedindo a Deus o apoio, a ajuda dos bons espíritos, que na próxima existência ele possa resistir a essas tentações, mas haverá as circunstâncias, né, para que ele possa vencer e saia vitorioso da próxima existência e não tire a própria vida diante das dificuldades, como eu sempre disse, né? Quando nós estamos preocupados com a vida futura, no início da comunicação é dito, né, que ele não se preocupava tanto com a vida futura. Então o que nós precisamos entender é que existe uma continuação. Se nós colocarmos todas as nossas frustrações na vida material, certamente não haverá mais nenhuma justificativa. Será que é isso? A alma, ela existe antes, né, da vida material, o espírito existe antes, né? Então nós temos que entender que as frustrações, os problemas, as dificuldades virão. Mas se nós termos em ideia que existe uma continuação, tudo é para o nosso aprendizado, para fortalecer, para criarmos resiliência e passarmos pelas nossas provações, que pode ser de diversas maneiras. Especificamente aqui, há uma aprovação para que ele não tire a própria vida, aprenda, né, a suportar diante de alguma dificuldade e seguir adiante, porque a vida futura existe e aquilo faz parte do nosso aprendizado, né? E o importante é que os bons espíritos estarão conosco, desde que nós realmente nós possamos nos conectar com eles. Então, nenhuma aprovação, nenhuma dificuldade, estamos sozinhos, muito pelo contrário, teremos sempre o apoio, desde que possamos mostrar o nosso esforço, né? E possamos mostrar também a necessidade de evolução. Esses bons amigos espirituais estarão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos guiando, e nós temos que estar com essa conexão sempre ativa. Ok? Foi uma lição muito, muito rica, né? Trouxe bastante aprendizado para nós, mais uma vez. Nós somos responsáveis e arcamos com as consequências, né? Mas Deus jamais nos condena eternamente. Sempre teremos oportunidade de evoluirmos e seguirmos em frente, ok? Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.